Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira. Finalmente chegou sexta-feira e nós estamos aqui com mais um programa Papo Cabeça, falando essa semana sobre uma doença, eu diria talvez a doença do século, né? A doença do momento, a doença da moda. Dê o nome que você quiser, mas a grande verdade é que ela veio para fazer um estrago, para ficar, né? É a ansiedade digital, que é aquela ansiedade desencadeada por conta das redes sociais, por conta da internet, por conta do uso contínuo do celular. Aquela turminha, né, que não larga o celular por nada, aquela turminha que não sai das redes sociais, aquela pessoa que não sai da internet, o tempo todo está mergulhado vendo alguma coisa. E, gente, eu torno a dizer aqui, né, internet não é uma coisa ruim, não. Né? Rede social não é uma coisa de todo ruim. Tem as suas benéficas, né? Tem suas coisas produtivas, tem suas coisas boas. Rede social, internet, de um modo geral, é bom. Eu uso no meu trabalho, eu vivo disso. Eu dependo das redes sociais, eu dependo da internet para realizar o meu trabalho, para divulgar o meu trabalho. E não sou o único, várias pessoas, você que está me vendo talvez dependa disso. Ou se você não depende, a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela usa muito, faz uso da internet e das redes sociais para divulgar o trabalho dela. Né? Então, ela não é algo do mal. O problema é quando as pessoas não sabem fazer uso dela. O problema é quando as pessoas deixam de usar as redes sociais e as redes sociais passam a usar as pessoas. O problema é quando você deixa de usar a internet passa a usar você. O problema é quando você deixa de ser o controlador, o dono, o usuário do celular e o celular começa a controlar a sua vida. Começa a controlar o seu tempo, começa a controlar o seu dia a dia, você não tem mais tempo para nada. É aí que mora o perigo, é aí que mora o problema. Essa semana todinha nós falamos sobre isso, sobre ansiedade digital, né? As pessoas que vivem em função de um like, vivem em função de visualização, vivem em função de comparar-se o tempo todo com a vida dos outros, saber como que tá lá fora, que roupa estão usando, que moda estão usando, qual é a moda do momento, como que está se falando, como que está se vestindo, qual é o carro que está bombando, né? Tudo que está dando na rede social as pessoas querem imitar, querem copiar, vivem de comparação. Isso é um perigo terrível. Né? Isso é um perigo terrível. Aliás, nós falamos também essa semana que a comparação é uma das consequências, ou melhor, uma das consequências, um dos problemas, né? Ela já é uma característica de quem está vivendo essa vida de ansiedade e colocando um pezinho na depressão. Vive se comparando, achando os outros melhor que a si mesmo, né? Todo mundo é melhor que eu, todo mundo é mais bonito que eu, todo mundo se dá bem, eu não dou. Por que todo mundo é feliz, eu não sou? Por que todo mundo viaja, só eu que não? Quando começa a se comparar demais, já está com o bichinho da ansiedade tomando conta e colocando o pezinho já na depressão. E depressão é um caso sério. O próximo passo, né, é o fundo do poço. O próximo passo é a pessoa vivendo uma angústia profunda. Aliás, a angústia profunda já é a denominação da depressão. Depressão é um estado de angústia profundo. A pessoa está no fundo do poço, se achando sem saída mesmo, sem solução para nada, né? Sem solução para a sua vida. E depois disso, gente, alguns que não conseguem ser curados, serem libertos, sair dessa situação, acabam encontrando a morte, né? O suicídio é altíssimo. O número de pessoas que tiram a própria vida, e tudo começou desse jeito. Pessoas que não saíam das redes sociais. Pessoas que não saíam da internet, pessoas que não saíam o tempo todo, não desgrudavam do celular. Isso é carência, né? Isso é carência, dependência.
Tá lá, não tem nem motivo, não tá buscando nada, não tá consultando nada, não tá estudando nada, mas fica enfiado o tempo todo ali dentro da internet, da rede social, tá? Então esse foi o papo que nós tivemos essa semana todinha aqui, né? Hoje eu quero mais fazer uma reflexão, né? Como que foi para você esse papo? Como que foi para você esse conteúdo? Aprendeu? Foi legal? Né? O que mais te chamou a atenção no decorrer dessa semana aqui? Tudo que nós falamos, você já conhecia? Tudo que nós falamos já era óbvio para você? Você tinha noção já do que se tratava, do que é, né, a ansiedade digital? Os problemas decorrentes da ansiedade digital, né? Isso para você já era familiar? Você conhece alguém que vivia, que vive, que está vivendo esse problema da ansiedade digital? Então nós falamos sobre isso aqui, né? E aí, gente, sabe uma coisa que eu estava pensando? Queria compartilhar isso com vocês. Esse problema de ansiedade digital, esse problema de depressão, esse problema de autoestima lá embaixo, né? Tudo por conta das comparações contínuas na internet e tudo mais. Isso aí na verdade, é gente vazia, tá? É gente vazia de si mesmo, é gente que não está conectada consigo mesmo, é gente que não se conhece, gente que não conhece a si próprio. Você precisa, anota isso que eu te falar, tá? Papel e caneta na mão. Você precisa se reconectar com você mesmo. Nossa, Alexandre, você está falando difícil demais. O que isso significa? Reconectar-se consigo mesmo é quando você conhece quem é você. Você sabe quem é você. Seus gostos, suas preferências, seus sonhos, suas metas, seus objetivos, onde você quer chegar, né? Isso para você está claro, está muito claro. Quando você está com tudo isso bem alinhado, então você está conectado consigo mesmo. Está tudo alinhado. Ou seja, você pode mergulhar na rede social, na internet, você pode ouvir um monte de propaganda, um monte de comercial, um monte de dancinha, um monte de coisinha. Isso não vai te contaminar, porque você sabe quem é você. Isso não vai te influenciar, porque você sabe quem é você. Você sabe por que você está nesse mundo. Você sabe o que é que você está buscando. Você sabe qual é o seu alvo, o seu objetivo. Então não é qualquer coisinha que você vê nas redes sociais que vai influenciar você ou te deixar para baixo. Porque você está conectado consigo mesmo, né? Você está conectado. Então, quando você se conecta consigo próprio, aí você está pronto, blindado. Lembra da blindagem? Nós falamos sobre isso ontem, né? Foi ontem que nós falamos, né? Falamos sobre a blindagem. Você fica blindado. Blindado. O que é blindado? Nada te atinge, nada te fere, nada te machuca, nada te contamina, nada te machuca aqui dentro, ó, nada te mata, porque você está muito bem blindado, ok? Então, reconexão consigo próprio. E é óbvio, né, gente? Reconexão, em primeiro lugar, conexão com Deus, né? Conexão com Deus, em primeiro lugar. Espiritualidade lá em cima, bem ativada mesmo, né? Deus dentro de você. Porque tem tanta coisa intrínseca, né? Tem tanta coisa escondida dentro da mensagem subliminar em tudo, né? Seja numa propaganda, seja numa dancinha, seja numa coisa. Tem tanta coisa ruim, né, pelo mundo afora, e se a gente não estiver muito bem blindado, conectado com Deus, protegido, conectado com uma força espiritual maior, né, você é alvo, você é atingido. Né? É como se diz no meio evangélico, né? Você vira alvo de uma seta aí, né? Você é atingido, é perigoso isso. Então você precisa estar blindado, né? Blindado mentalmente, emocionalmente e blindado acima de tudo espiritualmente, conectado com Deus acima de tudo, tá? Então a ansiedade digital, como que eu poderia concluir esse tema dessa semana aqui? A ansiedade digital, ela é, acima de tudo, um distanciamento de nós mesmos. É quando a gente não sabe o que é da vida. É quando a gente não sabe quem a gente é, né? Para que nascemos? Para que fomos chamados? Qual o nosso alvo? Qual a nossa meta? Qual o nosso objetivo? Quem é o Alexandre? O que o Alexandre quer da vida? O que o Alexandre está buscando? Quando eu não sei responder isso para mim mesmo, aí eu viro alvo.
né, da ansiedade digital. É quando a mente começa a ficar barulhenta demais. Você ouve tudo, ouve todo mundo, ouve tudo quanto é coisa, só não consegue ouvir o seu próprio coração, né? Aliás, você consegue ouvir o seu coração? Eu não estou falando as batidas dele, tum-tum, 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 não é disso que eu estou falando, não. Você consegue ouvir a voz interior? Sabe, Alexandre, não é isso. Alexandre, está errado. Alexandre, você está indo por um caminho torto. Alexandre, é por aqui, ó, é por ali. Ó, isso que você está fazendo não é certo. O que você vai ganhar com isso? Sabe aquela voz interior? Você consegue ouvir? Quem ouve aqui? Né? Comenta aqui, eu ouço a minha voz interior. Comenta aqui só para eu saber, né? Você consegue ouvir quando você está pensando alguma coisa errada, ou querendo, ou tramando, porque a gente é falho, gente. O ser humano é ruim, o ser humano é mau, e às vezes a gente pensa coisa ruim, né? Quando você está pensando alguma coisa ruim, alguma coisa má, né? Tramando alguma coisa, pensando em errar, cometer algum erro, né? Você consegue ouvir uma voz lá dentro dizendo: olha isso que você está fazendo, olha isso que você vai fazer, isso não é certo, você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. Você consegue ouvir essa voz? Né? Tem gente que não ouve mais, tem gente que não consegue mais ouvir a voz interior, né? A voz da consciência, eu diria muito mais, a voz do Espírito Santo, né? Para quem crê nisso, a voz do Espírito Santo te alertando: não faça tal coisa, não segue por esse caminho, não vá por aí que você vai quebrar a cara, vai se dar mal. Né? Então tem gente que não ouve mais isso. E quando não consegue ouvir essa vozinha, tá vulnerável demais. Tá vazio. E gente vazia, olha, acaba comendo o que não presta dentro da internet. Acaba se alimentando do que não presta nas redes sociais. Tá? Então você precisa se alinhar. Alinhar consigo mesmo, alinhar com a espiritualidade, se alinhar com Deus, se alinhar com coisas boas, saber quem você é, saber o que você quer da vida, saber o que você busca, saber qual o seu alvo, saber qual o seu objetivo. Quando você tem tudo isso claro para você, nada te prejudica, nada te contamina, nada te polui. Ok? Então é isso aí. Acho que só, né? Acho que só. O que você achou do programa, dos programas, né, de todos os episódios que nós passamos aqui durante essa semana? Né? O que você achou? Foi legal o tema? Foi bacana? Comenta aqui, eu quero saber sua opinião. O que você achou? Qual foi o episódio que mais chamou a sua atenção? Qual foi o que você mais gostou? Qual foi o tema que você achou mais atual, que é a sua realidade? Que de repente você conhece, você vive esse problema, você vive essa situação, ou conhece alguém bem de perto que está passando por isso. Teve alguma situação específica? Eu quero saber. Fala pra mim aí, vai, comenta, escreve aí. Comenta aí o que você achou essa semana todinha falando sobre isso. Na próxima semana a gente vai discutir, vai falar a semana toda de um tema, olha, muito atual, muito forte, muito importante. Você não deve perder por nada. Segunda-feira, às 6h57 da manhã, nós estamos de volta aqui, querendo Deus, com Papo Cabeça. Eu já falei pra você, o nosso objetivo aqui é ensinar, né? É a escola da vida, é te ensinar, melhoria contínua, ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor, um profissional melhor. Então certamente tudo que a gente for trazer aqui vai ser com esse objetivo, te ensinar a crescer, a melhorar cada dia mais como pessoa. Então não deixa de participar não, vem cá, vem pra cá toda segunda-feira, ou melhor, de segunda a sexta-feira, toda semana, de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, Papo Cabeça. Você não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Chame o amigo, o parente, a mulher, o marido, o gato, o cachorro, todo mundo para estar assistindo Papo Cabeça, porque certamente vai ser de grande significado para o seu dia a dia. Um abraço, pessoal, um abraço, um bom final de semana, tudo de bom para você, né? Eu acho que eu tô nervoso. Tô engasgando aqui, né? Programa ao vivo é assim mesmo, né? Mas é isso. Tudo de bom para você, um ótimo final de semana, descansa bem, aproveite bem, curte bem a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, vai para a igreja, vai buscar Deus, tira um momento para estar consigo mesmo, com os que você ama, com Deus acima de tudo, e a gente se encontra na próxima segunda. Tchau, tchau!